Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. Se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Pessoal, vocês sabem que eu conto casos criminais reais aqui na internet e também alguns outros tipos de caso. E eu acredito muito que às vezes dar visibilidade para esses casos, para esses acontecimentos, serve como uma forma de alerta para que casos como este não volte a acontecer. Então eu vou pedir muito a ajuda de vocês, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp, porque eu tenho certeza que casos como este que eu vou relatar aqui para vocês hoje ainda acontece muito por todo o mundo. Mas agora vamos para o que interessa e bora para o caso de hoje. A Casa Pia é uma instituição fundada por volta de 1780 em Portugal por Maria I e também era conhecida como a Casa dos Piedosos. Por quase 3 séculos, milhares de meninos e meninas foram criados e educados pela Casa Pia, incluindo muitas personalidades públicas que cresceram, estudaram, se formaram e tiveram carreiras brilhantes. A Casa Pia é a maior instituição educativa portuguesa direcionada a apoiar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social e também crianças sem o apoio parental. No total, a organização é composta por 10 centros escolares e matricula quase 5.000 alunos. Além do ensino escolar regular, a organização também oferece alojamento para crianças carentes e adolescentes desabrigados. O papel principal da instituição é possibilitar que esses jovens se tornem membros saudáveis e bem-sucedidos da sociedade, por meio do desenvolvimento de seus traços intelectuais, manuais e físicos. Para isso, a ideia era que a organização fornecesse um ambiente que promovesse valores espirituais, morais e também religiosos. O primeiro local escolhido para ser a Casa Pia foi o Castelo de São Jorge, em Lisboa, porque a cidade era um importante centro de produção para a marinha e exército português. Os rapazes que se formavam na Casa Pia instruíam outros jovens na mesma profissão. Ex-alunos que tivessem boas notas poderiam avançar nos estudos e poderiam até cursar nível superior em Londres, na Inglaterra, além da Academia da Marinha Real Portuguesa em Roma ou mesmo a Academia Portuguesa. A Casa Pia fechou devido à ocupação do Castelo de São Jorge pelas tropas francesas e só reabriu em 1812. O governo então transferiu a instituição para o Mosteiro dos Jerônimos, ainda em Lisboa, no ano de 1833. Em 1942, o governo criou uma rede de lares para crianças. Em 2002, a Casa Pia de Lisboa ganhou as manchetes mundiais por conta de um grande escândalo de abuso sexual infantil. As denúncias resgataram incidentes que teriam começado a ocorrer a partir da década de 70, mas é provável que os abusos tenham ocorrido por toda a história da instituição. No escândalo de 2002, muitos nomes importantes foram citados, incluindo grandes empresários, políticos, um ex-diplomata, um apresentador de TV e muitas outras pessoas. A gente vai detalhar essa denúncia aqui para vocês agora na íntegra. Para termos uma ideia da dimensão desse caso, que obviamente deixou o país inteiro em choque, é preciso lembrar que a instituição estava funcionando com sua capacidade máxima na época, contando com um total de 10 orfanatos e escolas em plena atividade e cuidando de quase 5.000 crianças. Foi comprovado que um funcionário da Casa Pia administrava uma rede de prostituição infantil masculina muito bem articulada, que envolvia pelo menos 100 meninos. Quando caiu na rede, o escândalo envolveu o nome de diversos homens ricos, respeitados, importantes e defensores dos bons costumes, incluindo o apresentador de TV Carlos Cruz, o ex-governador da Casa Pia, Sr. Manuel Abrantes, e até mesmo o diplomata aposentado da Unesco, Sr. Jorge Rito. Após as investigações e citações dos acusados,
O julgamento da Casa Pia foi um dos mais longos da história de Portugal e teve duração de mais de 5 anos, contando com o depoimento de 32 vítimas e um total de mais de 800 testemunhas e análises de peritos. Mas é preciso lembrar que essa não foi a primeira vez que uma denúncia dessa natureza foi feita em relação aos meninos da Casa Pia. Isso porque a Polícia Judiciária Portuguesa tinha acusado um zelador do lar infantil de violar centenas de crianças durante um período de cerca de 30 anos. O ano era 1981, e as autoridades acusaram em seguida um grupo de entregar crianças para a distração de homens de Portugal e também de outros países, como a Espanha, França e também a Inglaterra. A Teresa Costa Macedo, funcionária do alto escalão do governo, disse que informou o então presidente do país na época, General Ramalho Enes, sobre o que estava acontecendo na instituição e forneceu provas fotográficas, mas as fotografias foram perdidas pela polícia e Teresa se sentiu intimidada por telefonemas de pessoas anônimas que ligavam em sua casa e diziam que se ela continuasse investigando, eles a matariam. Bom, o fato é que naquela altura todas as acusações iniciais não resultaram em nenhum processo criminal e o assunto foi abafado e completamente esquecido. As coisas só deram sinal de mudança quando diversos adolescentes e adultos que frequentaram a Casa Pia se apresentaram com acusações sérias de abuso íntimo. Como eu já disse para vocês, essas acusações citavam nomes de alguns políticos, diplomatas, celebridades da mídia e nomes de líderes religiosos também foram mencionados. As denúncias, em resumo, acusavam todos eles de conspirar em uma rede sigilosa e organizada de pedofilia, que operava já tinha muitos anos na instituição. Mas a casa caiu mesmo no ano de 2002, quando o escândalo estourou porque uma mãe de uma vítima ficou muito revoltada e denunciou a todos os meios de comunicações possíveis sobre os abusos cometidos pelos funcionários de uma casa pertencente à instituição. Ela foi seguida por ex-internos da Casa Pia que se apresentaram publicamente para denunciar vários funcionários de abuso íntimo. Veio a público alguns dias depois que o diplomata português Jorge Rito foi afastado das atividades de cônsul depois que as autoridades alemãs denunciaram as autoridades de Lisboa sobre o envolvimento do profissional com um menor de idade, enquanto ele estava atuando na Alemanha. Além do diplomata Jorge Rito, foram acusados também um apresentador chamado Carlos Cruz, um funcionário da Casa Pia e ex-aluno da instituição chamado Carlos Silvino, um renomado médico em Lisboa por nome João Ferreira Diniz, que, segundo revelaram as investigações mais tarde, o médico sempre dava preferência para obter os meninos que fossem surdos ou com qualquer outro tipo de deficiência. Além desses, foram acusados um procurador chamado Hugo Marçal, um ex-diretor de um orfanato chamado Manuel Abrantes e uma mulher que se chamava Gertrude Nunes. Os nomes de alguns representantes da igreja também foram mencionados no início do processo, mas foram em seguida desligados do caso por falta de evidências. O ex-secretário de Estado do Trabalho e Formação e mais tarde ministro chamado Paulo Pedroso era suspeito de mais de 10 casos de violência contra menores, mas seu caso foi posteriormente arquivado por insuficiência de provas. Em setembro de 2008, um tribunal português condenou o Estado a pagar 100 mil euros ao ex-ministro Paulo Pedroso, justificando que ele foi preso injustamente por falsas acusações de pedofilia. Já o líder do Partido Socialista na época, senhor Eduardo Ferro Rodrigues, adiantou-se e se ofereceu para ser interrogado pelas autoridades. Isso ocorreu porque ele ficou sabendo que em um relatório de 25 de maio de 2003, 4 crianças disseram ter visto Eduardo nos locais onde o abuso acontecia. Eduardo Ferro entrou com uma ação judicial contra aqueles que disseram que o viram nos locais dos abusos. O primeiro-ministro da época, senhor José Manuel Durão Barroso, prometeu devolver a honra dos orfanatos da Casa Pia e ordenou que a nova diretora, chamada Catalina Pestana, restaurasse a instituição. Com isso, vários funcionários foram demitidos após as revelações de 2002. Ainda assim, no ano de 2007, a Catalina informou ao parlamento que ainda poderiam haver pedófilos no sistema Casa Pia, e demoraria vários anos até limpar toda aquela sujeira. De acordo com o processo de investigação, os clientes poderiam ir até a Casa Pia
para fazer a seleção dos meninos que mais lhe agradassem. Eles poderiam sair de lá com os garotos na parte da noite, para evitar que fossem vistos e reconhecidos. Outra opção também era entrar em contato e descrever as características desejadas e fazer uma espécie de encomenda. E é aí que o Carlos Silvino entra na história. Ele era um motorista responsável por fazer o transporte dos garotos até a casa dos clientes, que, como já sabemos, eram da elite portuguesa e tinham grandes mansões, e recebiam as encomendas pelas portas dos fundos, em uma rota já pré-estabelecida. Existia também aqueles que preferiam não se expor, recebendo os meninos em sua casa. Então uma outra mulher entrou nesse negócio. Trata-se de uma mulher chamada Gertrude Nunes. Ela cedeu sua casa para que os abusos acontecessem, em troca de um pagamento proporcional. O julgamento por abuso íntimo infantil na Casa Pia começou no ano de 2004 e, como eu disse, foi um dos mais demorados da história do judiciário português. As alegações finais, marcadas para 20 de outubro de 2008 em Lisboa, foram várias vezes adiadas. O sistema de justiça de Portugal já foi diversas vezes acusado de ser terrivelmente lento e moroso, e muitos formadores de opinião, como jornalistas, por exemplo, acreditam na vulnerabilidade da justiça quando envolve pressões externas de personalidades bem conectadas, e a consequência disso é a possibilidade de corrupção de interferência. E no caso da Casa Pia, essa interferência externa foi considerada um perigo real. Quase a totalidade dos acusados tinham condições suficientes para pagar por bons advogados, que conseguiriam arrastar o processo por anos e encontraram diversas brechas para suavizar suas penas. Além disso, diversas denúncias de testemunhas sendo intimidadas foram protocoladas nesse processo. Um ex-residente de um orfanato da Casa Pia, chamado Pedro Namora, que afirmou ter sofrido abusos, formou-se em direito e desempenhou um papel fundamental na acusação. Ele disse em entrevistas mais tarde que aqueles homens tinham cometido crimes bárbaros contra a humanidade. Como é de se esperar, todos os acusados se confessaram inocentes de todas as acusações contra eles. Aliás, com exceção de Carlos Silvino, que era conhecido na rede de pedofilia como Bibi. O homem de 53 anos confessou 639 acusações relacionadas a abuso de crianças e suas aquisições para terceiros, e testemunhou contra os outros réus. Ele admitiu que usou os orfanatos para recolher vítimas e as entregou aos clientes que pagavam em dinheiro. Carlos Cruz, além de negar todas as acusações, ele afirmou em entrevistas à imprensa durante o julgamento que foi vítima de preconceito por parte de um dos 3 juízes que julgavam o caso. No total, pessoal, o caso da Casa Pia levantou um número aproximado de 900 crianças e adolescentes que foram violados entre 98 e 2001. Acredita-se que esse número seja muito maior, primeiro porque muitos homens que passaram a infância na instituição optaram por não denunciar e continuaram em silêncio. E em segundo lugar, os casos mais antigos e com datas muito anteriores ao escândalo foram abafados eternamente pelo silêncio e também pelo medo. Somente em setembro de 2010 o veredito foi lido. O dia da leitura da sentença foi televisionado por quase todas as emissoras de TV portuguesas e teve cobertura nacional. O país basicamente parou para saber qual seria a condenação dos acusados. Carlos Cruz foi condenado a 7 anos de prisão, Carlos Silvino a 18 anos, Hugo Marçal a 6 anos e 2 meses. Manuel Abrantes foi condenado a 5 anos e 9 meses. Ferreira Diniz a 7 anos. E Jorge Rito foi condenado a 6 anos e 8 meses. Todos foram condenados por pedofilia e outros crimes. A decisão completa tem quase 2.000 páginas e foi divulgada em 13 de setembro de 2010. A senhora Gertrudes Nunes foi absolvida das acusações relativas à utilização de sua casa em Elvas, perto da fronteira espanhola, pelos agressores. A condenação final dos acusados foi uma vitória para a polícia portuguesa, mesmo que somente após 8 anos da data do escândalo. Foi motivo de comemoração, porque havia diversas críticas à polícia portuguesa pela forma como tinha lidado com a investigação sobre o desaparecimento da pequena Madeleine McCann. Um dos principais detetives do caso Casa Pia, chamado Paulo Rebelo, também investigou o desaparecimento de Madeleine McCann.
depois que o investigador principal original tinha sido demitido. Além disso, o escândalo de abuso da Casa Pia teve o efeito de aumentar a conscientização pública sobre o abuso íntimo de crianças. Antes do caso Casa Pia, a mídia portuguesa sempre se esquivava de relatar questões como o abuso infantil. O número de incidentes relatados à polícia portuguesa disparou depois que o escândalo foi revelado, e diversas campanhas no sentido de proteger as crianças foram criadas. Os números da polícia que mostram casos relatados de abuso sexual nos anos 2000 eram cerca de 100 em um ano. Já no ano de 2002, esse ano subiu para 500 denúncias, e em um ano, no ano de 2003, passava de 1.000 denúncias de abuso infantil. Ou seja, Portugal se tornou muito mais vigilante nas questões de denúncias referentes a abusos infantis. As informações que eu encontrei aqui, pessoal, nas minhas pesquisas, dão conta que a instituição Casa Pia continua a funcionar e dar assistência a jovens carentes, e ainda leva em frente sua missão de promover um mundo mais equilibrado e justo. Muitos portugueses acreditam que as condenações enviariam um sinal importante para os abusadores, mas outros acham que o caso foi desproporcional. E você, o que você pensa sobre esse caso? Se você mora em Portugal e tem alguma informação relevante que eu não falei aqui no caso, deixa pra gente aqui nos comentários por gentileza, que vai ser um prazer ler o seu comentário. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.